Olá, meu nome é Marcelo Barbosa da Clark Treinamentos. Bem-vindo ao meu canal de cabeamento estruturado. Hoje falaremos sobre um cabo de par trançado, conhecido como UTP. Pode passar de 100 metros de comprimento? Essa é uma dúvida que muitos instaladores têm. Mas antes de seguirmos com esse vídeo, vou pedir que, se você gosta dos vídeos que eu faço, se inscreva no canal, compartilhe com seus colegas e dê uma curtida no vídeo. Bom, vamos falar sobre o cabo de par trançado exceder os 100 metros. Essa, na verdade, não é uma pergunta muito simples. Ela pode ser respondida por vários aspectos. Vamos à primeira resposta mais direta. Se nossa preocupação é fazer um cabeamento dentro de uma norma de cabeamento estruturado, ou seja, fazer um cabeamento dito genérico, que pode suportar quaisquer aplicações para o qual foi concebido, então a resposta é não, não podemos passar dos 100 metros. Por que não podemos passar então dos 100 metros? As normas dizem que um link de cabeamento de par trançado deve ter no máximo 100 metros para que as aplicações especificadas para essa categoria de cabos possam rodar sem problemas. Um cabeamento de cabeamento estruturado, ele deve ser genérico. Então, quando fazemos um cabeamento categoria 5E, por exemplo, estamos dizendo que vamos suportar diversas aplicações, não apenas uma aplicação, mas vamos suportar só em Ethernet 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo e até 1 gigabit por segundo, além de muitas aplicações de vídeo, telefonia analógica, telefonia sobre IP e outros mais tipos de tecnologias. Se excedermos essa distância, corremos o risco de alguma delas não rodar mais e ele deixa de ser um cabeamento genérico. Agora, se o objetivo não é ser genérico, se o objetivo é fazer um link de par trançado para uma única aplicação, por exemplo, você tem uma câmera de CFTV, de circuito fechado de televisão, e lá na especificação do manual dessa câmera, desse DVR, diz: é suportado por um cabo Cat5e de até 180 metros. Então tudo bem, se você fizer um link de até 180 metros, você vai dar suporte a essa câmera, a esse DVR. Mas você não vai estar mais fazendo um sistema genérico. Será um sistema específico para essa câmera. Não queira rodar nesse sistema de cabeamento outros tipos de aplicações como Ethernet a 100 megabits ou 1 gigabit ou algum outro tipo, pois você fez um cabeamento específico para essa aplicação. E essa é a diferença entre ser um cabeamento específico e ser genérico conforme normas. Quando você faz específico, você atende a uma única aplicação. Se outras aplicações rodarem, vai ser por sorte. Se você faz um cabeamento genérico, limitado aos 100 metros de par trançado, você sabe que várias aplicações vão rodar ali. Agora, vamos a uns detalhes um pouquinho mais específicos do comprimento, na medição do comprimento. Vamos supor que você queira um cabeamento que respeite as normas, respeite os 100 metros. Mas você vai, mede o cabeamento com o instrumento e lá está dando 105 metros. Será que vai funcionar? Será que só por causa de 5 metros não vai funcionar? Bom, temos que entender primeiro como é que o equipamento mede o comprimento. O equipamento de testes não mede diretamente o comprimento do cabo. Ele tem condições de medir apenas o tempo que o sinal elétrico trafega de um lado ao outro, de uma extremidade a outra do cabo. Ele cronometra esse tempo. Ele usa essa informação mais a velocidade com que o sinal elétrico se propaga pelo cabo, que é chamado de NVP, velocidade nominal de propagação. Com essas duas informações ele calcula o comprimento. Só que de onde vem o NVP? O NVP é um valor informado pelo operador do equipamento de testes. Não é o equipamento que determina, mas sim o operador, ou o cliente final, ou quem configurou o equipamento. Então está sujeito a erros. O equipamento não tem como conferir qual é o NVP real do cabo. Então, se o operador informou um NVP errado, o comprimento não vai ser medido corretamente.
Então pode ser que aquele resultado que eu tenho de 105 metros não seja exatamente 105, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Se tiver a sorte de ser menos do que 105, se for por exemplo 100 metros ou menos, está dentro das normas. O cabeamento estará com menos de 100 metros reais e isso o garantirá como um cabeamento genérico. Mas eu não sei se eu acertei ou não NVP. É por isso que, por exemplo, a norma americana ANSI TIA 568 determina que na hora de você medir o cabeamento de par trançado, deve-se dar uma margem de 10% para que não se falhe um link só porque alguém forneceu um NVP errado. Então, a norma da ANSI só vai fazer uma falha no teste se exceder um canal de 110 metros. Aí o seu erro de NVP, se torna irrelevante e ele dá falha no teste. Se der menos de 110 metros, você está dentro da margem de erro suportada pela norma, porque ao variar o NVP, pode ser que você realmente não tenha passado dos 100 metros. Mas e se eu passei um pouquinho dos 100 metros, na verdade? Bom, o que o comprimento vai realmente influenciar no link de par trançado? Na perda de inserção, ou também chamada de atenuação. Quanto maior o enlace, maior a atenuação. E ela vai ser medida. Todas as normas, sejam internacionais, nacionais, norte-americanas, pedem que se meça a perda de inserção. Então, se porventura você passou um pouco dos 100 metros e não deu falha, porque a norma americana coloca uma margem de 10%, mas se você realmente passou dos 100 metros e isso aumentou muito a atenuação, o teste de atenuação ou perda de inserção vai pegar e falhar esse link. A norma internacional, a ISO, ela coloca o comprimento apenas como uma informação. Ela sabe que o NVP pode estar errado, então nem considera o cálculo do comprimento na hora de passar ou falhar um link. Então quer dizer que eu posso passar de 100 metros livremente? Não. Como dissemos, se você passar dos 100 metros, o limite de perda de inserção pode ser ultrapassado. E na medição da perda de inserção pode ser que realmente dê falha. Então, a medição do comprimento dado pelo equipamento é apenas orientativa. O que vale mesmo é a perda de inserção medida dentro desse canal. Se você passou da metragem, você vai ter uma perda de inserção excessiva e vai falhar o link. Isso também é importante para entendermos por que alguns cabeamentos que passam dos 100 metros, mesmo assim, não dão falha. Porque estão dentro dos 10% da ANSI TIA, ou porque é ignorado pela ISO, mas não pega no teste de perda de inserção. Porque alguns fabricantes de cabeamento fazem cabos que superam as normas. Eles conseguem ter uma perda de inserção menor do que especificado por norma. Então, mesmo superando um pouquinho os 100 metros, pode ser que eles funcionem e sejam certificados. E se está certificado, se passou em todos os testes, não vai ter problemas. Mas, como você não tem condições de saber geralmente isso de antemão, nunca passe seu projeto dos 100 metros do canal, para ter certeza que tanto na medida de comprimento, quanto na medida de perda de inserção, que é a que realmente mede um comprimento, vamos dizer assim, virtual ou efetivo, vão estar dentro das normas. Recapitulando, então, se você quer estar dentro das normas, fazer um cabeamento que rode várias aplicações, não passe dos 100 metros. Se você tem a intenção de fazer um link para uma única aplicação específica dentro de uma especificação de um manual de um equipamento, não tem problemas. Não vai ser um cabeamento estruturado, vai ser um cabeamento específico para aquela aplicação. É isso. Se gostou do vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe nos seus comentários observações, detalhes, dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. E até a próxima!